Pessoal, notícia urgente. Acabou de ser divulgada a informação que o Carlos Siqueira, o presidente do PSB, disse que o Geraldo Alckmin tomou finalmente a sua decisão e ele vai se filiar ao PSB. O partido do Márcio França, o partido da Tabata Amaral, o partido do Flávio Dino, do Marcelo Freixo, do João Campos. Um partido muito forte, principalmente na região Nordeste, mais precisamente em Pernambuco, que é o reduto eleitoral do PSB. Havia a possibilidade, a expectativa do Geraldo Alckmin se filiar ao PSB ou ao Solidariedade ou também ao PV. Mas, ao que tudo indica, pelas informações que foram trazidas pelo Carlos Siqueira, que o Alckmin vai mesmo se filiar ao PSB. Não há ainda informação de uma data da cerimônia de filiação. É claro que vai acontecer uma grande celebração, isso faz parte de todos esses ritos e até mesmo desses rituais, mas não há ainda uma data para oficializar a filiação. Com relação à chapa Lula e Alckmin, nós não temos novas informações a respeito disso. Há sim, claro, o interesse do Lula em ter o Alckmin como seu vice, isso já está amplamente falado, mas as reportagens de hoje não falam absolutamente nada sobre isso. A única informação que nós temos é que o Alckmin será o vice do Lula se o Lula quiser, e tudo indica que o Lula quer, ainda mais nesse momento que o Bolsonaro começa a crescer nas pesquisas e o PT começa a ligar o sinal de alerta. E é óbvio que essa filiação do Alckmin ao PSB abre o caminho para a chapa com o Lula. E eu quero conversar sobre isso com vocês, mas antes o cenário está diferente, óbvio, vou passar alguns dias fazendo os vídeos nesse cenário. É bom que tem um ar-condicionado, então não fico tão suado, mas eu suo mesmo a camisa para fazer os vídeos para vocês. E eu já aproveito e peço o seu like, a sua colaboração, porque o canal passa por uma instabilidade no YouTube, começamos a superar essa instabilidade do algoritmo, e eu preciso do seu like, do seu comentário. O que você acha dessa chapa do Lula com o Alckmin? Você aprova, você desaprova? Deixa aí nos comentários. Mas o PT aprova aparentemente, porque o que aconteceu? Hoje também nós tivemos algumas informações falando da preocupação do PT com o crescimento do Bolsonaro. Até meados ali de janeiro, dezembro, o PT acreditava mesmo que poderia vencer o Bolsonaro no primeiro turno. O Lula nunca acreditou nisso, o Lula é pragmático, ele nunca acreditou numa vitória no primeiro turno. Busca trabalhar para isso, mas não acredita que será possível. Mas algumas figuras dentro do PT estavam de salto alto, acreditando nessa vitória. Inclusive o Jacques Wagner falou recentemente que o PT precisaria calçar as sandalinhas da humildade, porque o jogo não está ganho e Bolsonaro começa a crescer. Inicialmente, a preocupação do PT era com que o Bolsonaro ele derretesse nas pesquisas e se tornasse aí inviável para disputar a eleição. E aí o apoio de Bolsonaro poderia migrar para um outro candidato. E o PT quer enfrentar o Bolsonaro no segundo turno porque julga um candidato mais fácil de ser derrotado. Só que agora a preocupação do PT é com o crescimento do Bolsonaro. Algumas pesquisas apontam aí que ele bate quase 30%. E o Ciro Nogueira acredita que o Bolsonaro possa ultrapassar o Lula até agosto. Será? Todos eles apostam no Auxílio Brasil. O Lula ainda não começou a campanha dele, está dando algumas, como posso dizer, entrevistas para emissoras de comunicação que lhe são simpáticas e é muito provável que nas próximas semanas Lula comece a fazer mais ataques a Bolsonaro e atacando também a questão social, que aparentemente é o que vai pegar nas eleições. E aí entra a filiação do Alckmin ao PSB e também a chapa com o Lula. Porque o Alckmin ele é visto pelo Lula como sendo a grande pedra angular desse movimento que o Lula quer fazer, essa grande frente ampla de reconstrução do Brasil. O Lula quer transformar a campanha dele em um movimento de reconstrução. Por isso que ele quer trazer o Alckmin como vice, fala com o Aníbal, José Aníbal do PSDB, fala com outros tucanos, para conseguir montar de fato uma grande frente ampla contra Bolsonaro. Mas o Lula ainda não é candidato, não oficializou a sua candidatura. O ritual, ou o processo natural da filiação do Lula, pelo que era dito anteriormente, dependia primeiro da filiação do Geraldo Alckmin. Qual partido o Alckmin vai sair? E agora ele, aparentemente, pelo que as informações estão dizendo, vai sair pelo PSB. Em seguida, a candidatura do Lula vai ser oficializada. Tudo indicava que a candidatura do Lula seria oficializada em fevereiro, no aniversário do PT, em um evento grande em Belo Horizonte. Mas não foi isso que aconteceu. Tá? Então, nos próximos
nas próximas semanas nós poderemos ter a oficialização dessa chapa, nas próximas semanas não, né? A oficialização da candidatura do Lula, a oficialização do Geraldo Alckmin no PSB, e é muito possível que lá para o mês de abril, perto de maio, haja a oficialização dessa chapa Lula e Alckmin. Eu vejo uma chapa competitiva e uma chapa muito simbólica. O Lula não acredita que o Alckmin vai trazer muitos votos para ele, mas há um simbolismo nessa chapa que é o que atrai o Lula. E aparentemente, com esse crescimento do Bolsonaro, Lula precisará de toda a força que puder para enfrentar o Bolsonaro nas eleições, porque o cenário ele se desenha para isso, a terceira via não consegue decolar, o Sérgio Moro, que surgiu aí com potencial de voto para alguns, principalmente o pessoal do antagonista, nunca acreditei muito na candidatura do Sérgio Moro, ele perde cada vez mais palanques regionais, é boicotado pelo seu próprio partido, o Ciro Gomes também não consegue decolar e o cenário acaba sendo desenhado para Lula e Bolsonaro mesmo. Mas deixe nos comentários o que você acha dessa chapa e do novo cenário do canal provisoriamente novo.